pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IvisaCast, o novo podcast da Ivisa. E hoje eu estou aqui com a Eleonora Lisboa, nossa consultora educacional, e a gente vai falar sobre estudar no Canadá. Ainda vale a pena? Super vale a pena, Mari. Super vale a pena, né? Mas a gente vai explicar a mudança, né? O que aconteceu, por que aconteceu, né? E, enfim, fique ligado porque o episódio de hoje está cheio de informação interessante para você. Mas antes de continuar, não deixe de deixar um like pra gente, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. Os nossos dados de contato estão aqui abaixo deste vídeo. E se você está ouvindo esse conteúdo em nosso podcast, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Bom, vamos lá. O que está acontecendo, né? Ou melhor, o que aconteceu? Janeiro deste ano, 2024, o ministro de Imigração canadense disse: vou limitar o número de estudantes internacionais no Canadá. E com isso, né, teve outras mudanças também. Vou exigir uma Provincial Attestation Letter para controlar essa cota por província. E vou inibir que alguns programas de estudos deem o benefício do visto de trabalho para o spouse do estudante. Isso foi chocante, assustador e pegou todo mundo de surpresa, né? A gente sabia que, de certa forma, alguma mudança podia vir, acompanhando aí as tendências do mercado, né? Quando a gente olha para a UK, quando a gente olha para a Austrália, mas a gente não esperava, né, que além da cota iria ter principalmente a restrição do visto de trabalho para alguns esposos ou esposas acompanhantes dos estudantes. E aí, assim, a gente está vivendo um momento, né, que, passado o susto, a gente conseguiu organizar uma estratégia, porque o mercado sempre se ajusta, né? E a gente hoje tem uma estratégia que permite que os estudos continuem sendo uma opção, né? Diferente um pouco do que a gente tinha antes. Existe mais ali análise para fazer e cuidado, principalmente se a pessoa quer fazer uma transição para residência permanente, né? Então, mais do que nunca, fazer um planejamento de estudos no Canadá com uma empresa de vistos e imigração vai fazer sentido para você, porque tá tudo interligado e para você dar esse próximo passo é essencial fazer esse planejamento em conjunto. Mas não só isso, né? Tem muitas coisas que a gente pode discutir, que a gente pode conversar, que a gente pode trocar ideia neste vídeo de hoje, né? Então, assim, muita gente está entrando em contato com a gente dizendo, seja por e-mail, seja por consulta, geralmente começa assim: já que estudar no Canadá não é uma opção, o que eu faço agora? E a resposta é: calma, estudar no Canadá ainda é uma opção. Bom, eu vou passar agora para a Eleonora, que vai falar um pouquinho mais aí das opções que a gente tem, dos diferentes cenários, né, que a gente pode explorar para que você continue considerando estudos no Canadá. É isso mesmo, Mari. A gente tem recebido muitos clientes com essa dúvida, com esse questionamento de: vale a pena? Como é que eu vou conseguir ainda o meu plano de estudos no Canadá? E a resposta é muito boa e fácil. O mercado para estudantes internacionais, apesar de tudo isso que aconteceu, brasileiros, é muito positivo. Porque um ponto importante sobre tudo que aconteceu é que o governo fez tudo isso querendo entender um pouco estrategicamente de quem está chegando. E os brasileiros, nós, somos muito bem vistos. A nossa taxa de aprovação nos colleges e no processo de visto é mais de 90%. Então, significa que a gente está na frente. Um ponto para nós. Sim. Né? Além disso, a gente tem que separar essa notícia em duas etapas. Uma, o fato do cônjuge não poder mais trabalhar quando a gente fala de college é algo que a gente precisa trabalhar. E nesse perfil, a gente já tinha e temos os nossos clientes que vêm solteiros. São os clientes, às vezes, que têm família, mas um dos cônjuges, que normalmente não é quem estudar, que recebia o Open Work Permit, já não iria trabalhar, pois trabalha remotamente para uma empresa, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, ou seja, não afeta o plano desse cliente. A gente também tem aquela família que, de fato, um dos sponsors... Do casal, né? Do casal, na verdade, né? O marido ou a esposa decidiu: vou fazer um break, eu não vou estudar, fazer um ano sabático, eu vou estudar inglês, eu vou me dedicar. E aí a gente tem o quê? O casal que está estudando no college e o cônjuge está aqui
estudando. Seja talvez um college privado para melhorar o idioma, fazendo ali um curso mais focado, às vezes, numa credential, por exemplo, de business. Eu só quero entender um pouco mais de business, entender um pouco mais como é que é o mercado de marketing aqui no Canadá. Então, não mudou. O nosso perfil para esses clientes, as oportunidades não mudaram. Elas continuam existindo e a gente consegue ajudar. Ah, mas aí agora eu tenho aquele cliente que precisa que o spouse trabalhe. A gente tem um processo de mestrado. E aí que é um ponto super importante e positivo novamente. Diferente do Brasil, o mestrado profissional no Canadá, o famoso MBA, tem um título de mestre. No Brasil, quando a gente faz o MBA, a gente tem um título de pós-graduação, né? Aqui não, no Canadá, quando a gente faz um mestrado, um MBA de business, por exemplo, a gente tem efetivamente o título de mestrado. E para esse perfil, o governo falou, não precisa de POL, não precisa dar attestation letter da província e também pode dar o Open Work Permit para o spouse. E qual é o ponto positivo também desse mestrado? É que diferente do que a gente muitas vezes imagina e que muitas vezes os clientes nos perguntam eu vou ter que ter uma tese? Eu vou precisar de um orientador? Se o seu mestrado é profissional, a resposta é não. E isso também é muito bom. Porque um ponto extremamente positivo também é que para mestrado profissional, a gente tem parceiros que aceitam, por exemplo, o teste de Duolingo. Pode, por exemplo, aceitar um Pathway, que é só fazendo aqui uma lembrança do que é o Pathway. O Pathway é um curso de inglês que você faz focado academicamente. Você, com esse curso, consegue substituir a prova do IELTS, do TOEFL, entre outras provas exigidas para a comprovação do idioma. E mais um ponto positivo, você pode fazer online do Brasil. E em horários que não atrapalham a sua rotina profissional ou, enfim, sua rotina de vida no Brasil. A gente tem parceiros que você pode estudar a partir de 7 horas da noite ou 10 horas da noite, de segunda a sexta ou de domingo a quinta-feira. Tudo isso sem impactar a rotina. Então, o que eu costumo dizer é, as notícias vêm, nos fazem balançar, mas nos fazem repensar em como podemos readaptar a nossa realidade. Então, estudar no Canadá, efetivamente, ainda é possível, é factível e mestrado, para quem necessita, também tem um preço extremamente competitivo. A gente tem mestrado em universidades privadas que dão direito ao PGWP e ao Open Work Permit para spouse com preço muito parecido com o college. A gente, inclusive, tem parceiros que têm preço de exclusividade com até $10.000 canadenses de desconto para brasileiros. Então, eu sempre gosto de olhar o ponto positivo dessa história. E o que eu trago de positivo? Para você que estava querendo fazer uma pós-graduação, hoje pode fazer um mestrado com um preço ali muito próximo do que você pagaria numa pós-graduação e ter o título de mestre. Porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o caminho de estudo, como você colocou, é para imigrar, mas também é para você se recolocar no mercado de trabalho, seja aqui no Canadá ou em qualquer lugar do mundo. A gente, inclusive, tem parceiros que você se forma no Canadá e o diploma é reconhecido nos Estados Unidos. Muita gente tem a estratégia de imigrar para o Canadá para trabalhar futuramente e migrar também para os Estados Unidos. Então, você imagina você fazer um mestrado aqui no Canadá, com custo no Canadá de vida e ele ser reconhecido nos Estados Unidos. Então, a gente sempre tem lado positivo e eu acho que, apesar de todas essas mudanças, elas muito mais nos assustaram no primeiro momento, mas agora que a gente entendeu todo o cenário, a gente está vendo quantas oportunidades a gente está tendo. Com certeza. E até falar um pouquinho, né, desse susto e dessa ótica de oportunidades, né? Esse susto inicial partiu do princípio de que, poxa, o Canadá colocou uma cota, o Canadá vai limitar o número de estudantes. E não é bem assim, né? O Canadá estava preocupado com o crescimento desenfreado dos números de estudantes internacionais aqui no país. Porque se o Canadá não colocasse um teto, um limite, o Canadá começa a sofrer, né, com outros pontos, né? Começa a ter mais problema de infraestrutura, como, por exemplo, o aluguel,
ou a disponibilidade de médicos, ou a disponibilidade, né, o maior trânsito nas cidades, porque tem muita gente nova chegando e morando e competindo no mercado de trabalho. Mas o governo não fez uma limitação tão drástica como foi, por exemplo, na Austrália ou em UK, por exemplo, 2 destinos também bem populares aí de estudos internacionais, né? A medida foi, a gente quer manter o número que a gente recebeu em 2023, né? Então, esse número já é um número recorde de toda a história do Canadá dos últimos 10 anos, e ele simplesmente está assim, ó, esse aqui é o teto. Eu não estou cortando pela metade, eu não estou diminuindo este número. E esse limite foi justamente porque se o UK está fechando, se a Austrália está fechando, esse povo todo viria para o Canadá, e o Canadá não ia ter capacidade e infraestrutura para receber todo mundo. E a ideia dessa limitação é justamente preservar o Canadá como um ótimo destino de estudos. Sim. Para que a qualidade seja mantida, para que o Canadá tenha infraestrutura para oferecer para os estudantes, né? E um outro ponto muito interessante é, muitas poucas pessoas pensavam no mestrado, por exemplo, mas o mestrado, ele é extremamente interessante para a sua estratégia de imigração. Tem programas provinciais que te permitem um processo de aplicação para residência permanente mais facilitado porque você tem um mestrado. Em termos de pontuação no Express Entry, o mestrado vai te dar mais pontos por ser um mestrado, porque é um nível acadêmico mais alto. E vai te dar mais bônus points, né? Porque também é um mestrado. Então, assim, é um diferencial bem interessante e bem competitivo também para aqueles que vêm estudar no Canadá com a estratégia de, através dos estudos, fazer a transição para residência permanente, né? Então, é muito mais interessante nesse sentido, né? Sim. E, bom, então esse é um pouquinho aí do que aconteceu, por que todo mundo se assustou e por que não precisa se assustar, né? Porque a estratégia ainda existe, ainda é possível você estudar no Canadá. E por que agora, né, com toda essa tensão no mercado, no que, eu diria assim, as pessoas receberam essa notícia de um ponto de vista negativo, porque quando a notícia veio, a gente se assustou, todo mundo se assustou, toda a indústria se assustou, e aí, infelizmente, tem muita gente aí no mercado que usa essa notícia, às vezes, para denegrir, né? Denegrir a imagem ou fazer ali o clickbait para trazer uma visão negativa. E não, é legal que o Canadá está cuidando para que ele continue sendo um destino importante. É bom que o Canadá está limitando, né? Então, existem conversas, por exemplo, de limitar certas nacionalidades, né? E o Brasil ainda tem muito espaço para crescer, Sim. né? Inclusive, assim, porque agora as instituições, né, elas têm uma cota. Então, como foi a questão da cota, né? A cota federal, ela foi distribuída por província. Então, cada província recebeu um número de estudantes que eles podem receber, e esse número está ligado ao número da população daquela província, tá? E os números, de forma geral, são muito parecidos com o que eles já tinham, né? Algumas receberam até uma cota maior, porque de acordo com o número da população daquela região, eles conseguem receber mais estudantes. Então, tá aí uma estratégia. De repente, a gente pode aí pensar em destinos diferenciados para que você, né, enfim, tenha essa tranquilidade, né? Mas um outro ponto é, quando a província recebeu a cota, ela também distribuiu para cada uma das suas universidades e colleges daquela província. Que também, o reporte que a gente tem aí dos nossos parceiros é que o número está muito parecido com o que a gente tinha no ano passado. Então, assim, nada mudou efetivamente em termos de números. Essa cota não foi tão assustadora como as pessoas estão acreditando que é, né? Só que o que acontece? Quando a universidade dá essa cota para um aluno, ela quer aumentar as chances de que aquele aluno vai efetivamente chegar e começar a estudar no Canadá. É aí que entra a vantagem de ser brasileiro. Nunca foi tão verdadeiro aquela frase que diz: o Canadá quer brasileiros. Exatamente isso. Porque o que acontece é, até então, o Canadá
não tinha nenhuma estratégia, e não tem uma estratégia para brasileiros, né? Mas assim, isso sempre foi muito clickbait, isso foi muito marketing. O Canadá quer profissionais qualificados, né? O Canadá quer pessoas que vão vir para trabalhar e colaborar para a economia do país. É isso que o Canadá busca, não é uma nacionalidade específica. Mas por que agora eu posso dizer que os colleges e universidades do Canadá querem brasileiros? Porque os brasileiros, eles têm vários índices muito positivos, né? Então, primeiro, como a Eleonora falou, o índice de aprovação de vistos é muito alto quando comparado a outros países, né? Então, brasileiros, latinos, né? Então, todo o pessoal da América Latina, né? E outros destinos similares, como, por exemplo, a Austrália, né? Australianos, americanos, Japão, países de primeiro mundo têm esse índice de aprovação tão alto. Outros países, então, assim, o Brasil e Latinoamérica é um dos poucos países que são países em desenvolvimento e que tem essa taxa de aprovação tão alta de vistos. Quando a gente compara Middle East, quando a gente compara países da África, outros países, o índice de aprovação é 50%, 60%. E quando a gente olha para o Brasil, a gente está falando de próximo aí dos 90%, às vezes um pouco mais, dependendo se você fez o seu visto certo, né? Se você fez com uma empresa de confiança. Então, as escolas querem aumentar o número de brasileiros e latinos e estudantes que são de países com alto índice de aprovação. E tem outro ponto também. Os brasileiros, quando eles vêm estudar no Canadá, eles estudam, eles completam. Então, o índice de compliance de brasileiros nas universidades e colleges do Canadá é muito alto. Quando em outras nacionalidades, eles chegam aqui e abandonam o college, abandonam a faculdade, vai trabalhar. Ou chega aqui e vai fazer o pedido de asilo, né? O pedido de status de refugiado aqui no Canadá. Então, isso é muito comum em países da África, em países do Middle East, por exemplo, né? Em que eles têm uma situação política difícil, e às vezes não só política, outros fatores também, né? E eles fazem esse pedido de refugiados, né? E brasileiro não tem normalmente esse critério, né? É um país que, sim, existem problemas de opiniões políticas, mas não que você tem um risco de morte por ter uma determinada opinião em relação à política, né? Então, não é normal que brasileiros venham aqui e abandonem o college, usem o college como uma porta de entrada para chegar aqui e fazer a mudança do visto, né? Então, assim, quando a gente conversa com os colleges e as universidades, eles estão assim, poxa, a gente está criando aqui uma scholarship para brasileiros. Sim. A gente está dando essa oportunidade para brasileiros ter uma entrada mais simplificada. A gente vai, enfim, trabalhar bem próximo da Evisa, porque a Evisa é uma agência que tem as maiores índices de conversão, de aprovação do vistos. Então, a gente vai reservar cotas específicas para a Evisa, para os estudantes da Evisa, por conta do índice de aprovação. Então, tudo isso é positivo. E aí fica uma mensagem que eu acho que fica, assim, um aprendizado, e é uma mensagem que vale para a sua vida. Aonde existe mudança, existe oportunidade, né? E aí, muitas vezes, aonde está a oportunidade é quando é um pouco contrário do que a massa está dizendo. Quando todo mundo está indo para o mesmo caminho, geralmente aquele caminho fica jammed, fica packed, fica complicado, que foi isso que estava acontecendo. Sim. Mas com essas mudanças, você fazendo um ajuste no seu planejamento, fazendo um ajuste na sua estratégia, você vai ter uma oportunidade muito maior, muito melhor, com muito cuidado, claro, né? É por isso que a gente faz isso aqui na Evisa, de fazer um planejamento para os seus estudos alinhados com o seu projeto de imigração. A gente vai estudar qual que é a melhor província para você, profissionalmente, para o seu processo, que vai te dar um caminho da imigração provincial, que vai te dar uma oportunidade de ter um bom acesso ao mercado de trabalho, né? Que eventualmente vai te dar aí opções adicionais para você fazer essa transição. Então, tudo isso a gente faz aqui de forma integrada, digamos assim, né? Então, acho que é isso, né? Então, a Eleonora colocou aqui do mestrado, que é uma opção, que não é difícil como as pessoas consideram, né? Que é o mestrado profissional, é muito parecido com a pós-graduação, não tem tese, não tem orientador, não significa que você vai ter que seguir a carreira acadêmica ou de pesquisador. Se você quer, existe essa possibilidade também, né? Não existe somente mestrado. Se você é solteiro, ou se os dois, o casal
querem estudar, por que não? Dá pra gente ainda utilizar a estratégia de college, de pós-graduação, de diploma, de certificado, né? É possível. Se você é de um casal em que um está muito bem empregado e quer continuar trabalhando remoto, venha, escolha o programa que você desejar, a gente consegue manter o status do seu spouse. E lembrando que o spouse vai qualificar para o Open Work Permit no momento do PGWP, do Post Graduation Work Permit. Então, quando o estudante se graduar, ele vai poder aplicar por um visto de Post Graduation Work Permit, que é aí de até 3 anos, né? E o spouse também vai poder aplicar como company spouse se o estudante tiver uma oferta de trabalho. Então, isso é super tranquilo. É como é hoje, né? Como era antigamente, e isso não mudou. É somente o período de estudos, que pode ser 1 ano ou 2 anos, por exemplo, né? Quer comentar um pouco mais sobre isso, Eleonora? Um ponto até muito importante que a gente tem que lembrar e trazer realmente para essa discussão aqui, para informação de vocês, como a Marilena acabou de falar. Não mudou. O PGWP continua com as mesmas regras. Então, quem era elegível continua sendo elegível. O cônjuge, se não tiver o direito por conta do college, vai ter direito no momento do Post-Graduate Work Permit. E um ponto importante é que, por exemplo, o mestrado, quem faz o ano de mestrado ganha 3 anos de PGWP. Né? Verdade. Essa é uma mudança bem interessante, porque até então, né, você tinha que fazer, se você fizesse 2 anos ou mais, você ganhava 3 anos de Post-Graduation Work Permit. Mas se você estudava 1 ano, você ganhava 1 ano. Né? Se você estudava 1 ano e meio, você ganhava 1 ano e meio. Então, era só para quem estudava 2 anos ou mais que tinha direito a 3 anos de Post-Graduation Work Permit. E agora, para quem estuda mestrado, mesmo mestrados com curta duração, que tem a partir de 1 ano, você sempre vai receber 3 anos de Post-Graduation Work Permit por ser um mestrado. Olha que bacana. Muito bem lembrado, Eleonora. Porque eu gosto sempre de falar, o que você colocou, toda mudança ela traz oportunidade. Né? E a gente tem que pensar quais são as oportunidades que o Canadá está dando. Um ponto que eu estava até conversando ontem com uma cliente sobre essa questão do college ou mestrado, é que o fato de poder fazer um mestrado, que hoje, né, falando do mestrado profissional, que é onde a gente normalmente deseja atuar, falando de nós brasileiros e o pessoal, todo o público da Latam, né, da América Latina, você ter um mestrado é um título que pesa muito no seu currículo. Com certeza. Né? Com certeza. E ter um mestrado, seja para continuar aqui no Canadá, pensando no mercado de trabalho, como você bem colocou sobre províncias, independente da província, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de currículo, quanto mais, melhor. Exatamente. Né? E o mestrado é um nível que chama mais atenção do que qualquer outro curso, né? Com certeza vai ser um diferencial competitivo, que como isso reflete, né? Então, você terminou o seu mestrado aqui no Canadá, quando você for entrar no mercado de trabalho com o mestrado, você vai estar concorrendo com vagas de salários maiores, salários melhores, né? Porque justamente você tem um nível acadêmico mais alto. E aí, lembrando também, a sua transição para a residência permanente vai ser mais facilitada por conta da pontuação adicional que você recebe, não só do nível acadêmico, mas de bônus points por ter completado o mestrado no Canadá. Isso somado com as scholarships que estão disponíveis, com a facilitação que existe, né, para você entrar com o teste do Duolingo ou fazer o PEFA. E tem um outro ponto interessante também que muitos mestrados oferecem, que é o pré-master, que é assim, quando você não tem inglês suficiente, né, então eu sei de universidades que a partir do nível 5, eles vão te admitir no mestrado, mas o primeiro termo você vai fazer o pré-master, que é o foundation do seu curso, uma matéria acadêmica e as outras matérias de inglês, justamente para você pegar o ritmo. Muito legal, muito interessante, já é mestrado, já conta para o período do PGWP, mas você, na verdade, está melhorando o seu idioma. Então, super interessante. Sim. E é uma opção que só existe para mestrado, by the way, né? Exatamente, é uma opção que existe para mestrado, uma oportunidade para desenvolver ainda mais o idioma, se você ali não está se sentindo seguro, precisa realmente aí melhorar a forma de se apresentar, porque vai ter apresentação durante o college, o mestrado, de você poder melhorar a sua redação, que também vale lembrar que no momento em que quando a gente pensa para imigração, o fato de você escrever bem te ajuda na prova de proficiência que você vai precisar fazer. É tudo conectado no final do dia, né? E aí, assim, mesmo para colleges, por exemplo, a gente tá com uma estratégia de trabalhar com parcerias de regiões diferenciadas, porque também é um diferencial competitivo, né? Então, assim,
parar de pensar somente nas main cities. E lembrando assim, às vezes você pode estudar numa cidade menor, e se você quiser, seja no Post Graduation Work Permit, seja depois você pegar o PR, você muda para onde você quiser, né? Não existe essa limitação. Mas às vezes, como uma via de acesso também pode ser uma estratégia, né? Seja até para imigrar. Então a gente tem aí parcerias muito próximas com agora escolas em regiões um pouquinho mais afastadas dos grandes centros ou províncias que não são tão populares, que podem facilitar o seu processo de imigração. E mesmo nos grandes centros, a gente pode pensar, qual que é a estratégia? Poxa, eu quero morar em Vancouver, eu quero morar em Toronto. Vamos pensar na estratégia juntos? Poxa, vamos pensar numa área de demanda? Vamos pensar num curso que vai te dar uma entrada no mercado de trabalho mais facilitada para uma área que de repente está prioritada, que vai ter a facilitação para o seu processo de imigração, uma área que o governo está chamando com maior prioridade, né? E a gente tem aí listas diferentes por províncias, né? Digamos assim, em Vancouver tem a lista de prioridade aqui de BC, né? E da região de Metro Vancouver. Em Toronto também tem Human Capital Priorities, tem ali várias rodadas específicas, rodadas gerais de profissionais em certas áreas, e a gente pode, somando esse conhecimento, né, do que acontece depois de você se formar, para você alcançar o seu objetivo Canadá, fazer um plano ali que tem várias opções e que vai atender os seus objetivos, né? E uma coisa que eu até compartilhei com a Eleonora, que eu vi e aí, de alguns dos influenciadores, e achei muito legal, que é assim, não compare o seu resultado do Plano Canadá no seu primeiro ano de chegada, no seu ano enquanto você está aqui com residência temporária. Existe o pedágio, né? Existe o período que você vai ter que estar aqui, que as coisas não vão ser como vão ser no futuro, né? Você vai ter que, de repente, economizar mais dinheiro enquanto está pagando college, você, de repente, vai ter que começar em trabalhos trabalhos mais simples ou subempregos, até você alcançar um trabalho que você fala, poxa, eu me identifico, é esse trabalho que agora eu quero crescer, né? Então, você está recomeçando. E esse pedágio faz parte, né? Então, às vezes ele demora 1 ano, às vezes ele demora 2 anos, às vezes ele só vai, digamos assim, você vai sair do pedágio quando você pegar o PR, né? E tá tudo bem, porque, gente, são 1, 2, 3 anos da sua vida que você vai se dedicar para criar uma estratégia para o seu futuro e para o resto da vida, você, sua família, seus filhos, que ou já existem ou que você está na programação, né, vão se beneficiar desse seu sacrifício, dessa sua escolha. Então, não pense no seu plano Canadá em que, eu vou chegar e por onde eu chegar é onde eu vou ficar, é onde eu vou me aposentar, vou ficar pro resto da vida. Vamos fazer uma estratégia que se a gente chegar à conclusão que, poxa, você quer morar em Vancouver, mas em Vancouver vai ser mais difícil para você, vamos pensar. De repente, Victoria? De repente, uma cidade menor? Tem até uma universidade muito bacana aqui em Abbotsford, que é 40 minutos de Vancouver e já não considera Metro Vancouver, que pode ser super interessante. Para o né? processo de imigração. Exato. Ou uma área de demanda. Para você, poxa, você é de uma área de business, não está na área de demanda, vamos escolher uma área de demanda. De repente, aqui em BC, vamos, de repente, explorar a opção de social worker, vamos explorar a opção de early childhood education, vamos explorar as opções da área de saúde que podem ser interessantes de dar uma transição mais, digamos assim, direta, mais acessível para o processo. E depois que você pegou o PR, você faz o que você quiser. Eu, Marilene, eu imigrei como profissional de tecnologia, gente. Eu era uma profissional de TI. Quando eu peguei meu PR, eu falei, you know what? Vou estudar Immigration Law, vou mudar a minha área, vou mudar completamente de carreira. E tá tudo bem, isso é possível. E valeu muito a pena. Então, assim, pensa no seu projeto de imigração que você precisa fazer o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. E só depois você vai colher os frutos naquele momento e para o resto da sua vida do sacrifício que você fez. E não só você, os seus filhos e outras gerações por vir. É exatamente isso. É pensar que aqui você está planejando, está plantando para colher depois. E ter essa estratégia muito bem definida, desde a análise do melhor lugar para estudar, qual a melhor província para imigrar, para depois pensar na sua carreira, é essencial. Muitas vezes o cliente chega na consulta educacional dizendo assim, eu sou da área de IT, eu queria estudar culinária. E aí eu falo, mas faz parte da sua estratégia de imigração?
Não faz. Eu falei, então vamos pensar na estratégia de imigração? Vamos pensar o que vai facilitar a tua caminhada para chegar no teu maior objetivo, porque isso é o mais importante, ter o foco do objetivo. Se o nosso objetivo no início do Projeto Canadá é a imigração, a gente não pode esquecer dele e não perder ele de vista. Porque exatamente... Na hora de fazer as escolhas, né? Tem que fazer as escolhas pensando no objetivo final. Tem que se fazer as escolhas estratégias. De forma estratégica. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, no McDonald's, né? Decidir que eu vou trabalhar no McDonald's porque eu quero começar a ganhar em dólar. Que cargo no McDonald's pode me ajudar no processo de imigração? Aí a gente pode pensar, existe BCPNP para Food Counter Supervisor? Desculpa. Aí a gente pode pensar, existe BCPNP, por exemplo, para o Food Count Attendant. Existe com Supervisor, ou com Assistant Manager, ou com Manager, a possibilidade de contar como Canadian Experience Class. Então, tudo pode ser pensado e programado de acordo com a sua estratégia. Se a sua estratégia, no entanto, é pegar um diploma canadense e voltar para o Brasil, tudo bem estudar culinária, eventualmente, né? E não tem nada errado em estudar culinária. Não, é maravilhoso, né? Só que tem que entender se faz parte da estratégia. A gente tem muitas pessoas que imigram por cooker, certo? Sim, que pode ser cozinheiro, que pode ser, enfim, porque abrir um restaurante. Tem várias opções interessantes para explorar. Então, assim, é customizado, é para você e pensando no seu objetivo final. Seu objetivo é imigração ou é considerar a imigração, mesmo que você não tenha certeza agora. Mesmo que você não tenha certeza agora, né? Tem muita gente que, inclusive, pensa assim, poxa, se eu decidir imigração, significa que eu estou preso? Que é isso que eu tenho que fazer? Não. É só ali o que vai guiar as suas decisões. E você tem que pensar todos os dias. Até na hora assim, poxa, eu vou pegar um café no Starbucks todos os dias? Acho melhor não. Calma. Se você acabou de chegar, vamos economizar. Exatamente. Deixa para quando a vida estiver um pouco mais estabilizada, você não só ir no Starbucks, mas ir numa cafeteria, algo mais sofisticado, porque esse momento vai chegar. Como você bem colocou, Mari, o início é de economizar, é de pensar o seguinte: como é que eu faço para aumentar as minhas chances? Seja, às vezes, investindo em estudar inglês, ainda estando aqui no Canadá, mesmo que você já esteja iniciado no mercado de trabalho, porque melhorando o inglês, você vai ter oportunidade de ter um melhor trabalho, com melhor salário. Então, eu sempre falo isso, economiza em tudo, menos naquilo que vai te ajudar a ter sucesso no teu projeto de imigração. Exatamente. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like pra gente, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. E se você está acompanhando este episódio nos nossos canais de podcast, não deixem de se inscrever e compartilhar com seus amigos. E se você tem interesse em estudar no Canadá, seja com o objetivo de somente melhorar o seu resumê, ou a sua qualificação acadêmica, seja porque você tem um interesse em usar os estudos como parte da sua estratégia de imigração, conta com a Evisa. É só ir direto no nosso site e agendar uma consulta com um dos nossos consultores. E se o seu planejamento de estudos, selecione a consulta Immigration Education Combo, no qual você vai ter 2 consultas para fazer esse planejamento de imigração e estudos de forma integrada. É isso aí, pessoal. Obrigada, Eleonora, pela sua presença. Obrigada. Vai ser um prazer fazer o Canadá a sua nova casa. É isso aí. Conta com a gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.